Salve Maria, eu sou missionário. Zé Roberto sou uma voz. Meu carisma é servo a exemplo de João Batista. Eu tenho como base e seguir o exemplo de João Batista. O que é o exemplo de João Batista? Ser uma voz. Para a gente entender como vamos combater os falsos profetas. Essas igrejas fundadoras homens, Mateus 24, Mateus 24, 11, vai falar muitos falsos profetas irão surgir para enganar, se for possível, até mesmo os eleitos, os escolhidos. Como que se combate o falso profeta? O profeta Balaão, ele é um falso profeta. Tudo que ele profetizou, aconteceu. A maioria das vezes, o falso profeta, ele vai acertar numa profecia. Que eles vão usar a própria palavra. O falso profeta, ele usa a própria palavra. Quer dizer aqui, ó, em Mateus 7, 21 até o 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Quer dizer, Mateus 4 aqui, você tem três versão do texto, três escritos, né? Ou melhor, né? Para você entender como o Cristo combateu o diabo. Que o próprio Satanás ele estava usando versículo bíblico. O próprio diabo estava usando a palavra distorcida, contraditória, sem envio, sem pastoreio, sem fundamento. Como vamos identificar um falso profeta? Porque um falso profeta ele não tem pastoreio, ele não tem envio, ele anuncia por si próprio. Jeremias 14, 14. Olha só que interessante. Mateus 4, 13. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Ó, o diabo. Tentando Jesus Cristo, provando Jesus Cristo. Ó, Jesus cita Deuteronômio 8, 3. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ó. Combatendo o diabo com a palavra. Que o diabo ele não segue, o diabo ele não vive, ele só prega. E a sua pregação é distorcida. Cristo citou, ó, Velho Testamento, ó, Deuteronômio 8, 3. Mateus 4, 6. O diabo de novo tentando Cristo com a palavra. Vai citar Salmo 90, a Bíblia Católica 90, ou Bíblia Protestante 91. O demônio transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordem a teu respeito, ele te protegerão com as mãos, com cuidado para que machuque teus pés, não machuque teus pés alguma pedra. Citou Salmo 90, ou Salmo 91. Olha o diabo citando a palavra. Quer dizer o quê? O diabo ele conhece a palavra, mas não segue. Como a gente vamos saber se a palavra é verdadeira? Como aquele pastor está pregando verdadeiro? Como aquele sacerdote está pronunciando a palavra se não vem lá do maligno? Não, mano. A tradição e o magistério são contraditórios. A pregação protestante é contraditória. Tanto que se você catar 10 pastores ali reunidos na praça, os 10 vão brigar. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa, outro vai falar outra coisa, outro vai falar outra coisa. Não vai ter o mesmo pregamento, a mesma unidade, o mesmo falar, o mesmo evangelho. Como a igreja prega. A igreja prega tem que pegar o mesmo evangelho. Por isso que tem a liturgia. Aqui no Brasil está celebrada uma missa. A liturgia está ali. Lá nos Estados Unidos está celebrado mesmo que está pregando aqui, está falando lá também. Porque para não ter divisão. Para não ter contradição. Disse Jesus, ó, usando a palavra de Deuteronômio 6,16. Ó, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Olha agora interessante, cara. 8. Ó. O demônio transportou uma vez mais um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe, ó, todo o reino do mundo e sua glória. Por isso que a teologia está entrando dentro da igreja.
a prosperidade. Por quê? É o próprio Satanás entrando com a sua fumaça dentro da igreja para distorcer. Para ser pregado esse evangelho aqui, que ele está pregando aqui para Cristo, distorcidamente, prosperidade. O Satanás, que se você for meditar mesmo o versículo, ele está querendo dar riqueza para Cristo, glória passageira, glamour, fama. E Jesus combate o Satanás com o quê? Não só de pão vive o homem. Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele. Prestará culto. Ao 9, eu te darei tudo isso, se prostrares diante de mim e me adorares. Ó. Cristo cita de novo, Deuteronômio 6,3. Respondeu Jesus para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirá. Agora, aprendemos como a gente vai combater os falsos profetas com a palavra. Do jeito certo. Mateus 24, 24. Porque levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão a ponto milagres, farão milagres a ponto de seduzir, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Marcos 13, Lucas 21. Agora se cata aqui em Apocalipse 16. Olha quem opera milagres e prodígios. Enganadores. É o próprio diabo. O diabo, ele conhece a escritura mesmo. Do jeito dele. Não do jeito da tradição do magistério. De acordo com o que foi confiado, de acordo com o que foi anunciado. Tanto que essa Bíblia toda adulterada é função do Satanás. Inspiração do Satanás. Tanto, o inimigo, ele quer ser Deus. Quer ser adorado como Deus. O inimigo, ele fundou a sua igreja para pregar a sua doutrina fajuda, distorcida. O diabo, ele se baseia também na Santíssima Trindade, cara. De acordo com que ali está o ministério de Cristo, o diabo quer seguir. Tem os seus apóstolos também falsos, fraudulentos. Do mesmo jeito que Cristo escolheu apóstolo, o diabo também vai escolher. Tanto que tem essa geração aí, apóstolo se auto-ungindo, pastor se auto-ungindo apóstolo. Aí você já dá para saber quem é profeta e quem não é, quem é falso profeta e quem não é. Que não vem do fundamento dos apóstolos. 13, ó. Apocalipse 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, ó. Se basear na Santíssima Trindade. 3 espíritos, ó. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo também tem 3 espíritos se baseado na Santíssima Trindade. São espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Senhor dominador. Eis que venho como um ladrão. Feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Olha só que interessante. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. São o espírito de demônio que realiza prodígios. Agora você cata lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, e em 2 Timóteo 4, 3 e 4, você vai ver do que eu estou falando. São os espíritos de demônios que realizam prodígio e vão ter com reis da terra, toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus dominador. Agora se cata aqui em Timóteo. O dragão sabe que é o demônio, né? No começo ele é uma serpente, prefigurada serpente. No Novo Testamento, no Apocalipse, é um dragão. Já não é mais serpente, virou um dragão. Aquela serpente ali virou um dragão. Timóteo, ó. Timóteo 2. Acima de Timóteo 2.
É o 4, 1 e 2. Ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e a doutrina diabólica, como que cita lá Apocalipse 16, 13 e 14. Diabólica. Hipócritas e impostores que marcado na própria consciência como ferreiro da infâmia. Agora citado 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempos em que os homens já não suportarão essa doutrina da salvação, levando pelo período de paixões, pelo período de escutar novidades, ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. O que aqui eu acabei de pregar, Mateus 4, Lucas 4, é que está nessa atualidade. O inimigo está querendo dar aqui prosperidade, reinos, glórias. Esse evangelho que entrou dentro da igreja de prosperidade que vem do maligno. Como a gente vamos combater? Como Cristo combateu, com a palavra, com a tradição mais séria, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Vamos conseguir combater essas heresias. Você viu que o diabo ele se baseia também na Santíssima Trindade. Do mesmo jeito que Cristo ele fundou uma igreja, o diabo também fundou uma igreja. Do mesmo jeito que Cristo escolheu Pedro para ser o pastor, do mesmo jeito o diabo vai escolher os falsos profetas para ser o seu pastor. Do mesmo jeito que tem um evangelho pregado, o diabo escolheu também os falsos profetas para pregar também. O engano. E do mesmo jeito que Cristo fez milagres e prodígios, o falso profeta vai fazer também. Que são os espíritos embusteiros que saiu da boca do dragão, da boca dos falsos profetas. Que interessante. Como nós vamos combater isso? Com a palavra. Por isso que a gente vemos do mesmo jeito que se escolheu os seus 12 apóstolos, vão surgir pessoas se auto-ungindo apóstolo. Primeira rebeldia, Martinho Lutero, que rebelou, através de Martinho Lutero surgiu mais de 500 milhões de denominações, 500 bilhões já passou isso lá, de doutrinas e várias interpretações distorcidas. Em 1500 anos atrás, 16 séculos de atraso. Que interessante. Por isso que a gente tem que se apegar o magistério e a tradição. Aqui, ó. Tradição, vai ensinar um pouco da tradição. Foi confiada aos bispos, que são sucessores dos apóstolos. E escritura. Vamos combater os falsos profetas com o quê? Com o catecismo e com a escritura. Que estão unidos. A tradição. Magistério, apostolado. Sem a tradição, sem o magistério, não tem escritura. Você pode catar e ver todos os vídeos protestantes. Eles não têm a tradição. Eles não têm o fundamento dos apóstolos. Só tem a escritura. Mas a escritura vem para a igreja, compilada pela igreja, favorece a igreja. Você quer combater a igreja de Cristo, falso profeta, que a escritura é da igreja? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Por isso que João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Vem lá do fundamento dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Saiu desse fundamento. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave de ligar e desligar. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se já sair desse fundamento, já é o fundamento do diabo. Senhor, vimos pregando no seu nome, mas nós proibimos, não. Aquele que não é contra mim é a favor. Se tiver pastor pregando a palavra sem falar mal da igreja, é a favor. Pregando verdadeiramente que está aqui no Evangelho, na Escritura, é a favor. Mas quando começa a falar mal da Maria, falar do Papa, falar do pastoreio, falar do sacerdote, falar do sucessor, já está fora. É Apocalipse 13, ou 16, 13. É o dragão que cuspiu seus profetas para pregar a confusão, perturbar o evangelho de Cristo verdadeiro, para tirar o povo do caminho da verdade.
Salve Maria, sou missionário sem perto. Apocalipse 2,17, eu tenho isso como base. Nós somos essa descendência do resto da mulher que guarda os mandamentos e combate esses falsos profetas, esses falsos dragão. O dragão que cuspiu 3 espíritos imundos. Essa é a nossa missão. Quem não tem dom da palavra, ora o Santo Rosário. Aqui, ó. Satanás, ele odeia a oração Ave Maria. A oração Ave Maria não está voltada a Maria, está voltada a Jesus Cristo. Salve Maria, sobre